Olá, seja bem-vindo a mais um Nefroclínicas Convida. Eu sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte. Sou diretor técnico, sou diretor de ensino, pesquisa e inovação da Nefroclínicas. Tem aqui hoje comigo minha querida amiga Mariana Guerra, Maria pediatra, nefrologista de mão cheia. E vou deixar ela se apresentar, mas antes de mais nada eu queria te agradecer. É uma honra contar contigo lá na Nefroclínica. Você veio para agregar numa lacuna enorme que a gente tem. A gente conhece bem a dificuldade do acesso da população à nefrologia pediátrica e você vem tirando junto com o Marcelo isso de letra lá na Nefroclínica. Então, obrigado e eu queria que você contasse um pouquinho do seu background. De onde você veio, onde você está hoje? Oi, Neto. Eu que agradeço, né, o convite, apesar de não ser minha zona de conforto. É legal também a gente sair da zona de conforto e aceitar uns desafios assim. Eu sou médica formada na UFMG, né, fui contemporânea do Neto, formei uns 5 anos depois dele, e fiz residência de pediatria no Hospital das Clínicas da UFMG, depois fiz nefrologia pediátrica lá também. E hoje eu trabalho lá na Nefroclínica, com Neto, trabalho lá com consultório e diálise pediátrica. Tá um barulho, Mari, não sei se... Aí, melhorou. Eu acho que é o fone que estava... Isso aí. E também no consultório. Trabalho também no Hospital das Clínicas, na hemodiálise pediátrica de lá e na enfermaria. E trabalho também no Hospital João Paulo II, que é o antigo CGP, que é o Hospital Pediátrico da Rede FEMIG. E lá eu trabalho basicamente na residência de pediatria. É isso. Não, show de bola. Sou mãe de 2 baixinhos que estão aqui amarrados no quarto do lado. Eu lembrei daquela figurinha que agora o pessoal fala, né? Das reuniões. Que o menino tá preso com o silver tape no chão, que em casa tá assim. Muito bom, muito bom. Mari, vou te falar que eu vou conversar hoje num métier que... Eu não sei se você sabe, eu acho que eu nunca te contei isso. Logo que eu comecei lá, depois da residência no Felício Roxo, durante algum tempo eu olhei, né, pediatria, principalmente a parte mais de agudos, via no consultório alguma coisinha, mas me sentia muito incomodado por não ter a base da pediatria. Então aquilo era meio que um buraco fundo para mim. Até que meu mais velho nasceu, teve problema, foi para CTI, eu falei, deu, isso aqui não serve para mim. E eu tenho um respeito muito grande por pessoas como você que optaram por cuidar de crianças, que é um negócio muito difícil. Eu vejo o seu envolvimento com as crianças, o carinho seu, não só com a criança, mas também com a família. Eu queria que você me falasse um pouquinho disso, como é que é a relação médico-paciente, como cativar numa especialidade tão, por vezes, dolorosa, como é que você leva isso, como é que você faz para quebrar esse gelo? Olha, Nefro, essa história da pediatria sempre foi, desde a faculdade, foi uma paixão para mim, assim. Eu sempre gostei muito e foi minha opção desde o 6º período, metade do curso de medicina. E uma coisa que sempre me encantou na pediatria é porque a criança, independente do grau de doença, do quão mal ela esteja, ela tem sempre um olhar, tem alguma coisa que você consegue trazer uma alegria. Eu sinto mais facilidade de fazer isso com a criança do que com o adulto. E às vezes assim, né? Mesmo no turno de diálise e tudo, você consegue, às vezes, de repente, você vê, olha pro lado, tem um que tá dançando funk no meio da diálise, sabe? Então, a alegria da criança é uma coisa que me encanta. E a pediatria tem uma particularidade, que é essa questão da família, né? Assim, não adianta a gente considerar que o seu paciente é só a criança. O paciente é a criança com a família e é imprescindível, né? Especialmente em nefrologia, nos casos mais graves e tudo, a gente tem que ter uma parceria com a família que tem que ser uma coisa muito importante, tem que confiar muito
no médico e o médico também, né? A gente tem que confiar muito na família para a receita dar certo. Então, eu acho que é uma história, não é para todo mundo, eu acho que especialmente nefrologia, para quem opta por trabalhar também com os pacientes mais graves. Tem muita, né, assim, principalmente depois de ter filho, a gente fica às vezes meio assim. Eu lembro quando eu estava grávida num turno de diálise pediátrica no HC, um cirurgião que era amigo meu e tudo, passou lá para ver uma paciente que eu tinha pedido para ele dar uma olhada, e ele falou assim, você não vai voltar para cá depois de ter filho. Aí eu falei, vamos ver. E eu nunca senti isso, assim, essa necessidade de me afastar do paciente complexo depois da maternidade. Pelo contrário, eu acho que aproxima a gente, faz a gente ter um olhar também mais carinhoso com as mães e com as famílias, né? Assim, não é fácil ver um filho doente, independente de ser um quadro simples ou mesmo uma infecção urinária que a gente sabe que vai resolver rapidinho, a gente passa a ter um olhar mais, uma empatia e um olhar diferente também para a família. Então, a maternidade também, eu acho que me tornou melhor pediatra e melhor nefrologista. E é isso, assim, sempre foi uma paixão, nunca pensei em fazer clínica, sempre foi para o lado das crianças mesmo. Opa! E vou te falar, Mari, assim, isso é fácil de ver no seu olho. A gente se cruza lá na Nefroclínicas, eu vejo você sempre com um brilho no olho, as famílias encantadas, as crianças engajadas, assim, normalmente você espera, não, vai chorar pra caramba, você tem uma relação muito diferenciada, e eu acho que é o tempero para a coisa dar certo. Mari, eu vou começar, você sabe que na Nefroclínicas a gente preza muito por prevenção. Mas eu vou inverter nosso papo, porque eu vejo as famílias muito preocupadas com doenças numa faixa etária que não se espera ficar doente. Um senhor de 70, 80 anos, você espera que ele esteja doente. A exceção é ele estar saudável. É diferente na criança, né? Você pegar uma criança, ainda mais com potencialmente uma doença grave, seja uma nefrite, uma doença renal crônica, ou mesmo alguma coisa menos grave, mas que assuste e que seja bastante frequente. Então, eu vou querer dar um passant aqui, você vai me ajudando em relação às patologias, mas eu vou começar por uma que é muito frequente, que atinge ambos os sexos, mais o sexo feminino, que é a infecção urinária. O que você tem para falar a respeito dessa patologia? O que os pais de crianças das mais variadas idades têm que prestar atenção? Quando é que vale a pena procurar o seu pediatra ou mesmo já um nefropediatra? A infecção urinária ela é muito prevalente na infância, né? E acaba que ela, muitas vezes, é uma oportunidade que a gente tem. Às vezes ela aparece como um sinal de alguma outra patologia por trás. E isso acaba que leva aos pediatras a tratarem, às vezes, a infecção urinária com um olhar de preocupação, às vezes, maior. E eu acho que isso acaba passando para os pais. Então, acaba que a infecção urinária, muitas vezes, a gente tem que tratar como uma oportunidade para diagnosticar por que aquela criança teve infecção urinária. E muitas vezes aí a gente vai chegar em alguma uropatia congênita. E então, não é simples o diagnóstico de infecção urinária. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é na importância e na responsabilidade da gente fazer um diagnóstico de infecção urinária. É uma coisa que eu sempre converso muito com os residentes da pediatria, assim, sabe? Às vezes, os sintomas da criança, quanto menor a criança, mais inespecífico. Então, muitas vezes vai ser só uma febre. E às vezes chega num pronto atendimento, aqueles atendimentos que são corridos, o médico não vai conhecer a família, então muitas vezes a criança chega com 1, 2 picos febris, vai sair com um tanto de pedidos de exame e às vezes entre eles tem um pedido de urina. E a coleta é uma coisa que é muito importante. E aí, uma coisa que os médicos têm que ter um olhar muito atencioso, porque na hora que a gente colhe uma urina que pode ter vindo contaminada, você já mudou aquela criança desceu ali no fluxograma da infecção urinária para um braço que vai incluir exame complementar. Então, a infecção urinária, a gente
trata, a maioria das vezes, principalmente quando é diagnosticada rapidinho, o tratamento é simples, é antibiótico, a maioria das vezes dá para tratar oral, fora os muito pequenininhos, mas esse diagnóstico ele implica numa propedêutica, principalmente quando ele é feito em crianças menores, e aí a gente está falando de começar primeiro com ultrassom e às vezes passar para exames mais invasivos, mas não vai ter nada de alterado nesses exames. Então, eu recebo muito no consultório, os pacientes às vezes chegam assim, um primeiro episódio de infecção urinária, às vezes a criança na fase de retirada de fralda, que é uma fase crítica, às vezes a mãe já chega super preocupada, falando que o pediatra falou que eu tinha que vir e que eu tinha que vir logo, porque pode ser que ela tenha algum problema. E a maioria das crianças não vão ter, mas a gente tem que ter essa preocupação, esse olhar de pensar que pode ser só um sinal e que a gente talvez tenha que fazer, estender os exames para tentar entender por que da infecção urinária. Não é um diagnóstico tão simples quanto é, às vezes, na mulher adulta, né? Na mulher jovem, que é um diagnóstico que a gente para nele. Acho que é um ponto importante. Não olhar com esse olhar que você está descrevendo seria perder um custo de oportunidade, talvez, de achar alguma coisa potencialmente tratável e que, em última análise, pode caminhar para uma doença mais grave. Sim. E, por outro lado, a gente, quando eu fiz residência 15 anos atrás, o assombro do diagnóstico de infecção urinária era muito maior. Então, a criança menor do que 3 anos de idade, que tivesse uma primeira infecção, já ia ganhar um ultrassom e uma uretrocistografia miccional de cara. Primeiro episódio. Então, e aí, o que os trabalhos foram mostrando é que a gente fazia uretrocistografia miccional, que é um exame chatíssimo, horrível. Pais e crianças chegam traumatizados do exame no consultório depois de fazer. E fazer aquele tanto de exame para triar uma quantidade muito pequena de crianças que vão efetivamente chegar num diagnóstico de refluxo, por exemplo, que é o principal diagnóstico que a gente vai pensar. E mais recentemente, ainda a gente foi entendendo melhor que mesmo o refluxo, se ele for de baixo grau, não tem muita coisa para você fazer. Mesmo antibiótico profilático é muito questionável. Então, assim, a gente está num momento de abordagem da infecção urinária que é um momento de transição. Então, a gente é um diagnóstico que tem que ser olhado com carinho, mas pode ser olhado em primeiro momento pelo pediatra. O pediatra bem treinado, né? Um bom pediatra, ele vai saber fazer essa primeira condução e encaminhar para o nefrologista na hora que as coisas ou se tornarem de repetição, né, infecção urinária de repetição, ou às vezes aparecer alguma alteração no primeiro exame, talvez no ultrassom. E assim, pensando no público leigo, eu acho que você deu 2 mensagens que são muito importantes aí. Primeiro, o fato de ser, às vezes, uma apresentação inespecífica, né? Lembra muito o idoso. Não é aquela coisa clássica que você espera de queixas urinárias, de dificuldade para urinar, dor para urinar. Às vezes é uma febrícula, um mal-estar, uma prostração, uma queda de apetite. Essa talvez seja uma coisa importante. E a segunda, não perder a oportunidade de avaliar isso, sabendo que a maioria não vai ter nada mais grave, né? Mas não perder essa chance e aí procurar alguém com qualidade. Você falou uma terceira coisa que eu achei importante, que é o cuidado na hora da coleta para você não rotular uma criança como doente, sendo que às vezes é só um exame alterado. Certo? Isso. Beleza. Com certeza. Eu acho que aí são os principais aí. Não, show de bola. Principais pontos que a gente tem que pensar. E já que a gente está falando de xixi, me vem à cabeça aqui o xixi à noite, né? A famosa enurese noturna. Até quando que isso é normal, vamos dizer assim? A partir de quando que os pais precisam se preocupar? E depois a gente entra em questão de dicas. Deixa eu começar com isso. A idade é em torno de 5 a 6 anos, tá? Tem fonte que considera que com 5 anos seria a idade na qual seria normal a criança já ter adquirido esse controle à noite.
depois dos 5 anos, a gente já chama de enurese noturna, né? Então, já é considerado esse diagnóstico. E é um diagnóstico benigno, que a gente, na maioria das vezes, a resolução espontânea é a regra. Mas é um diagnóstico que traz um... As crianças se soltaram, Mari? Se soltaram da Cibertec. Mostra elas, Mari. Mostra elas. Aqui, ó. Mostra elas. Fala oi, Sara. Ei, linda. Oi. Ei, tudo bem? Agora vai lá que o irmão vai te ajudar. Mamãe não pode. A mamãe não pode. Linda. E... não teve jeito. A taxa de resolução... Eu recebo. Mãe multitarefas são assim. Eu que faço live todo dia, vira e mexe, essa porta aqui se abre e vem. Teve uma vez que a Laura entrou e falou assim: papai, eu quero 2 coisas, uma banana e fazer cocô. Então, participou ativamente. Faz parte. Vamos lá. A taxa de resolução espontânea é grande, né, Neto? E tem muitas coisas que a gente pode fazer que resolvem sem necessidade de uma intervenção medicamentosa e tudo mais. Então, o mais importante é uma condição benigna, tem que ter calma, mas a gente tem que considerar o custo psicológico, custo social, o estigma que às vezes o xixi na cama traz para a criança. Então, muitas vezes é nessa hora, na hora que esse custo fica importante, que a gente considera uma intervenção. E a intervenção é necessariamente medicamentosa, Mari? Ou tem alguma coisa do ponto de vista de tratamento conservador, algum tipo de treinamento vesical, fisioterápico que possa ser feito? A intervenção, inicialmente, são medidas comportamentais, né? Assim, quando você vai ler, inclusive, os trabalhos, eles dividem primeiro em medidas simples e depois medidas complexas. Então, medidas simples seriam a criança diminuir a quantidade de líquido, mais ou menos até umas 3 horas antes de dormir, não deixar, tratar a constipação intestinal, não adiar muito a micção durante o dia, para chegar à noite com a bexiga mais não muito estimulada. Essas seriam medidas mais simples. Tem alguns lugares que consideram a possibilidade dos pais, às vezes, acordarem a criança, pelo menos algumas vezes durante a noite, mas isso é muito controverso e cada vez menos recomendado, né? Assim, porque se precisa do pai acordar a criança à noite é porque a criança não está pronta, a criança continua enurética, ela só não está ficando molhada. Então, essa conduta é uma conduta que é muito discutível e eu, particularmente, eu acho que ela mexe demais com a rotina da família, especialmente em algumas famílias específicas, assim, nas quais isso é um pouco mais complicado. Depois dessas primeiras medidas mais simples, a gente passa para outras medidas mais complexas, que incluem, inclusive, o uso de alarme, que é um sensorzinho, né, de umidade que a criança coloca. Agora eles são bem pequenininhos, a criança coloca dentro da roupa íntima mesmo, né? Antigamente eles eram maiores, era como se fosse um padzinho que você colocava no lençol, que tem uma taxa de resolução excelente. E quando nenhuma dessas abordagens funciona, o uso de medicamentos pode até ser um recurso, mas ele tem um problema que é importante, que é a taxa de recorrência depois da suspensão do medicamento. Que as taxas para todos os medicamentos, são superiores a 50%. Então, às vezes, eu uso a medicação como um recurso de um estímulo para a criança. E o que é uma medida simples, que está dentro das medidas simples para serem instituídas, que são os calendários, que a gente chama de calendários de noites secas, quando a criança vai marcando os dias que vai ficando seco. Isso, às vezes, pode envolver um sistema de recompensa ou não. Psicologia positivo. Exatamente. Reforço positivo, que são medidas simples, fáceis de ser implementadas,
e que eu acho que tem que ser a primeira parte da abordagem. E em alguns casos, quando a criança às vezes já chega um pouquinho mais tardio e às vezes já desanimado com o tratamento, às vezes a gente pode usar o recurso da medicação. Eu acho que aí eu vejo a medicação quase que como um estímulo para as outras medidas, porque elas ajudam realmente nesse primeiro momento a manter a criança seca à noite e às vezes isso faz com que a adesão às outras medidas melhore. Show de bola. Me veio à cabeça aqui, Mari, antes da enurese noturna vem aquela briga por retirar a fralda. Você vê de alguma maneira um momento errado, ou precoce demais, ou tardio demais, como um fator predisponente para a enurese, ou não, isso é da minha cabeça? Olha, eu acho que a retirada de fralda é um momento super crítico. E a gente, especialmente assim, no Brasil, é uma cultura brasileira, eu fico imaginando que pode ser inclusive relacionado talvez ao calor, que a fralda talvez incomode mais, que muitas vezes tem uma pressa na retirada. A criança tem que ter adquirido uma série de habilidades antes da gente poder retirar a fralda, né? Ela tem que já estar sentindo, já está com a sensação de repressão vesical, ela tem que conseguir se comunicar, ela tem que ter habilidades motoras que permitam que ela vá ao banheiro, né, quando ela quiser e tudo mais. E às vezes eu vejo muita família querendo tirar a fralda de criança antes dos 2 anos, a criança às vezes não consegue nem comunicar se ela está sabendo informar o momento do desejo, de fazer o xixi e tudo. Então, isso é muito cultural do Brasil. Assim, você vê os gráficos da Alemanha de retirada de fralda, eles são muito mais tardios. Inclusive, o conceito deles de enurese noturna, eu acho que é só a partir dos 7 ou 8 anos, se não me engano. Então, tem um pouco de cultural e eu acho que talvez isso contribua para uma sensação de fracasso da criança, né? Aquela criança que a primeira tentativa de retirada de fralda à noite foi com 2 anos e ela não conseguiu, porque é natural que ela ainda não esteja nessa fase, nessa maturidade, ela pode talvez já entrar para uma segunda tentativa ou já chegar num momento com uma sensação de fracasso. E os fatores psicológicos são fatores que são conhecidos como fatores causais, né? Como estarem influenciando, relacionados à enurese noturna. Então, isso acaba que pode contribuir até com a não adesão dessas medidas mais simples, que podem acabar fazendo com que o paciente às vezes já chega falando, olha, isso não dá certo, isso não dá certo, isso não dá certo, eu preciso de um remédio, porque senão esse menino não vai parar de fazer xixi na cama. E aí o menino já está até encolhidinho, assim, do lado, já achando que ele é um fracasso. Pior dos já. Seres, né? Exatamente. E aí a gente começa explicando que na idade, né, com 5, 6 anos, até 20% dos meninos ainda fazem o xixi na cama. Então, às vezes um exemplo que eu gosto de dar é que assim, na sua sala tem mais gente, assim. Você que não sabe, porque ninguém sai contando. E às vezes eles ficam, eu não acredito, mas eu não sabia. Aí você começa a envolver de novo no tratamento. Legal, show de bola. Ô Mari, as 2 pessoas, tanto o Fernando Lucas, diretor médico, amigo nosso da Nefroclínicas, quanto F. Maciel, que eu até acredito que seja alguém conhecido, porque falou assim, Neto, Mari, estão perguntando aqui de hidronefrose congênita. Então, para quem nunca ouviu falar o que é isso, a hidronefrose é a dilatação do sistema coletor, né? Os rins crescem ou em função de uma obstrução ou por qualquer outro motivo, e é um tipo de alteração neonatal. É o Fábio que está falando, Fábio Maciel que está falando. Eu queria que você falasse um pouquinho. É benigno? É maligno? Quando é que se encontra isso? Conta um pouco pra gente. A hidronefrose, então, como o Neto falou, essa dilatação, geralmente ela é diagnosticada no ultrassom gestacional, né? E com a melhora da qualidade dos ultrassons da gestação, a gente tem diagnosticado cada vez mais, e toda pelve maior do que 5 milímetros no ultrassom gestacional a gente considera como uma hidronefrose. E
é uma condição muito prevalente no consultório. Eu recebo muito paciente, e o que a gente sabe é que as dilatações que são leves, né, a dilatação menor do que 10 milímetros, ela é absolutamente benigna, a menos que exista um erro técnico no ultrassom. Às vezes um ultrassom que foi feito com a bexiga muito vazia e que com a bexiga repleta aconteça um aumento maior da pelve. Essas crianças, elas vão muito bem. Inclusive existe uma discussão no meio científico se o valor de referência deveria ser 5 milímetros mesmo, ou se a gente está fazendo um tanto de diagnóstico de crianças que seriam variações da normalidade, né? E eu acho que isso é questão da evolução mesmo do método diagnóstico, que aí de repente apareceu um tanto de criança com valores fora da faixa de referência, e a gente ainda não tem muita... O que a gente tem até agora é que até 10 milímetros, são dilatações leves, elas vão muito bem. As moderadas, ainda uma maior parte das dilatações moderadas vão bem também e podem ser tratadas com conduta conservadora. As dilatações graves são aquelas que a gente tem que ter uma atenção maior e que às vezes podem precisar de correção cirúrgica. Então são essas que a gente tem que olhar mais de pertinho no consultório, que o acompanhamento tem que ser mais a miúde. Então, as dilatações graves são aquelas que a gente precisa de mais atenção. As outras, a gente precisa de um segmento, até por ainda não ter isso tão bem estabelecido da evolução, mas são crianças que a gente acaba dando alta no final do primeiro ano de vida. Ô Mari, você falou aí dessa situação do diagnóstico correto, mas quiçá não útil. O termo que mais tem sido usado para isso é o overdiagnosis, que é um diagnóstico correto, mas por vezes difícil. Esse rastreamento que se faz aí neonatal, na sua experiência, tem muito disso? O quanto? Porque certamente para alguma coisa ele vai ser bom, mas será que ele tem o lado ruim de criar um pânico entre as famílias e tratar, às vezes, aquela criança como sendo uma criança doente e, às vezes, a criança não tem absolutamente nada? Qual que é a sua impressão a respeito disso? Neto, eu acho que tem, assim, né? Principalmente porque, como é um diagnóstico que vem desde a gestação, as famílias, às vezes, elas já chegam tendo consultado, às vezes, no Google e tudo mais. Então, e o que aparece, as primeiras informações que aparecem no Google são os casos graves, que são os casos que são notícia, né? Então, com certeza, tem esse lado de overdiagnosis, mas que eu acho que na hidronefrose fetal, talvez pelo tempo, a gente ainda não saiba muito bem como reduzir isso. Então, como assim, evitar desfazer o diagnóstico, às vezes, das hidronefroses leves. O que eu faço é a primeira consulta bem extensa, que eu desenho, explico para a família que essa história toda que a gente está conversando aqui, eu explico para a família para tranquilizar. E não partir de cara para exames mais invasivos, além do ultrassom. Porque um ultrassom bem feito, um ultrassom que é feito nas condições adequadas, a criança com a bexiga cheia, que avalia o esvaziamento vesical, que tem as medidas direitinho, que a gente consegue umas imagens adequadas, ele consegue trazer muita informação para a gente e consegue também tranquilizar, tanto o médico quanto o paciente. Eu mostro as fotinhas, mostro assim, mostro o que é o parênquima, que é a parte que a gente está querendo proteger ali, e o que eu acho que é importante no momento que a gente está do conhecimento da hidronefrose fetal, é tranquilizar essas famílias e as crianças com os diagnósticos de hidronefrose fetal leve, mas acho que ainda não dá para a gente não diagnosticar, porque acho que o conhecimento ainda está num momento que a gente ainda não tem muita certeza dessas crianças que adultos e que idosos talvez vão ser, mas a impressão que se tem hoje é que é uma variação do normal. E é o que eu converso assim, com as famílias. Eu acho que isso já dá
uma tranquilidade. Não, sem dúvida nenhuma. Eu vou aproveitar uma pergunta aqui da Daniele Freitas, eu vou ampliá-la na realidade. Algo talvez não tão comum quanto essas 3 patologias que nós falamos agora, são as nefrites, né? E a Daniele está fazendo uma pergunta especificamente aqui da GESF, que é um tipo de nefrite, glomerulosclerose segmentar e focal, e perguntando a respeito do dia a dia da criança. Eu queria que você desse um panorama a respeito das nefrites mais frequentes e como é que é a sua lida com esse tipo de paciente. Bom, as glomerulopatias, as nefrites mais comuns em crianças, são a do tipo lesões mínimas, né? Seria a síndrome nefrótica por lesões mínimas e a glomerulonefrite difusa aguda pós-infecciosa, que são 2 diagnósticos que têm uma evolução benigna, né? Vamos dizer assim, não tem muito problema, muita repercussão no dia a dia basal das crianças, né? Claro que nas exacerbações a gente vai ter que tomar os cuidados, né? Tem o cuidado com a ingestão de líquidos e tudo mais, com o uso da medicação, mas são crianças que depois de passado aí os 10 primeiros anos de vida, elas param de ter exacerbação e evoluem bem. Aí, depois das lesões mínimas, tem a GESP, tem prevalência na infância, e aí, no dia a dia, o que essas crianças vão precisar de cuidados variam muito de acordo com o grau de resposta que elas têm à primeira linha de terapia, né? Então, a criança que responde ao corticoide, ela vai ter que usar a corticoide, que é uma medicação com efeito colateral e tudo mais, mas a gente faz depois a retirada e elas precisam de acompanhamento sempre, precisam de cuidados, que na maioria das vezes são cuidados que toda criança deveria ter, né? Assim, eu não existe uma recomendação de restrição dietética no dia a dia dessas crianças, principalmente porque uma coisa que eu sempre falo é que a criança tem que crescer, criança precisa de ter hábitos de vida saudáveis. Então, no dia a dia, basicamente, seria o que toda criança deveria fazer. Talvez isso seja mais importante para essas crianças, assim, tenha mais impacto no final das contas, mas não muda muito da recomendação do dia a dia. E precisa de acompanhamento, principalmente na glomerulosclerose, né? Na GESP, a criança precisa de ter um nefrologista que vai conseguir escolher o melhor tratamento, chegar no melhor tratamento e fazer o segmento para que ela tenha uma vida o mais normal possível dentro da doença. Perfeito. Fabrício também já participou aqui comigo no Nefroclínicas Convida, nefrologista top, está perguntando aqui, Mari, fala um pouquinho a respeito da hipertensão na infância, e ele fez um comentário muito legal, que é, pouca gente sabe que o nefrologista cuida da hipertensão e normalmente os pepinos todos vêm para a gente, né? Então, pouca gente sabe da importância do rim no controle da pressão no nosso organismo, na produção de hormônios. Como é que é isso na infância, Mari? Neto, a hipertensão na infância é menos comum do que no adulto, mas ela acontece e existe uma questão que é importante, que é o não medir pressão de criança, né? Assim, apesar de hoje a Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que se faça pelo menos uma medida anual de pressão na criança, o que a gente vê no dia a dia é que muitas vezes a criança, chega aos 10 anos de idade sem ter nenhuma medida. E então, eu acho que esse é o primeiro ponto que é importante, que a criança, às vezes, quando as mães vão no consultório e eu meço a pressão, eu falo, gente, eu não sabia nem que criança tinha pressão. Criança tem. Né? E a gente não precisa de medir todo dia, até porque entra um tanto de variáveis. Se a criança estiver chorando, esgoelando, não adianta medir a pressão, que vai vir aí um diagnóstico completamente enviesado, mas a gente tem que escolher um dia, né? Hoje não dá para medir da próxima vez para uma hora que estiver mais tranquila, para a gente ter esse basal. E a hipertensão na criança ela existe dentro do contexto de hipertensão
essencial, mas ela é muito mais frequente do que nos adultos, muitas vezes secundária. Né? Assim, no adulto, a gente só vai pensar em hipertensão secundária, né, se tudo der errado. Em criança, não. A gente vai descartar as causas secundárias para considerar que ela é essencial, né? Que ela é primária, vamos dizer assim. Então, a gente tem que fazer uma avaliação e o que acontece de fato é que os pacientes chegam para a gente depois de terem passado pelo cardiologista. Sempre o primeiro encaminhamento acaba sendo o cardiologista e a gente vai ter que descartar aí, né? Tanto causas genéticas como causas relacionadas a outras doenças, a doenças do rim, que tinham um comportamento assintomático até então. Tem que fazer diagnóstico, às vezes, de alterações hormonais. Enfim, a gente descarta, tem que pensar nessas doenças intrínsecas do rim, doenças genéticas, aí a gente pensa em doenças mais raras ainda, alterações menos comuns. E se tudo isso vier negativo, a gente assume, então, que, nesse caso, pode ser uma hipertensão essencial. Mas é um diagnóstico que a gente já chega para a gente, já, no geral, muito mexido. Já chega só em último caso mesmo. Entendi. Ô Maria, a gente falou aqui de patologias mais frequentes, a maioria delas com uma evolução benigna, mas tem uma turminha que evolui mal. Eu queria tanto que você me falasse quem são habitualmente essas crianças, se tem alguma coisa que a família precisa ficar mais atenta e tudo mais, e um pouquinho a respeito dos métodos, né? As pessoas às vezes ficam perdidas, mas quem perde a função renal pode fazer a hemodiálise, que é o mais tradicional. Muita gente já escutou falar do transplante renal, mas nem todo mundo conhece, talvez, o método que na pediatria, posso estar enganado, mas que eu acredito ser o método de escolha, pelo menos num primeiro momento, que é a diálise peritoneal. Queria que você falasse um pouquinho tanto de TRS quanto desse perfil do paciente mais grave em termos de funcionais. Bom, a criança que acaba chegando, né, nesse estágio de doença renal, a gente tem, né, os dois grupos principais, né? Os glomerulopatas, principalmente as crianças com doenças glomerulares mais graves e que que não responderam às tentativas de tratamento. Que são as nefrites, essas são as nefrites, isso. E são crianças que muitas vezes elas perdem a função de uma hora para outra, né? Assim, elas vêm naquele ritmo com uma função que vai caindo devagarzinho, e de repente tem aquele momento do perder de uma vez. E até as crianças com as uropatias, que também é uma doença, é uma classe muito comum na infância. E aí, geralmente, são crianças que já têm esse diagnóstico desde a vida intrauterina, né? Então, é uma malformação que as malformações que levam à doença renal crônica e que acabam terminando, né, em precisar de terapia de substituição renal na infância ainda, são as malformações mais complexas. Então, usualmente são crianças que naquelas famílias que fizeram um pré-natal direitinho, que tem ultrassom morfológico, muitas vezes já chegaram com esse diagnóstico desde o nascimento. Tem as doenças policísticas do tipo infantil também, que respondem aí por uma parcela também dessa população. E aí depois outras doenças mais raras, geralmente doenças metabólicas, que também entram nesse grupo. E aí, dos métodos, você tem razão, né? A diálise peritoneal é a primeira escolha uma grande parte das crianças. E geralmente a gente não escolhe a peritoneal como método naquelas crianças que, às vezes, por terem malformações muito complexas, já tem um abdômen que foi muito abordado, que já teve muitas mexidas, e às vezes isso acaba dificultando a diálise peritoneal em algum momento. E o transplante todos esses tratamentos são uma ponte para o transplante que
já, né, assim, já é consagrado. É o melhor método para a criança, porque é o método que a criança cresce melhor, desenvolve melhor, tanto física quanto intelectualmente, e tem melhora a qualidade de vida. Então, tanto a hemodiálise quanto a diálise peritoneal são pontes para o transplante, e na criança a gente, né, no cenário ideal, a gente até tentaria um transplante preemptivo, seria aquele transplante da criança ser transplantada antes de entrar em diálise, que seria o cenário ideal, mas que a gente, infelizmente, não consegue em todos os casos, né? Em uma boa parte dos casos, as crianças precisam dessa ponte até o transplante, ou porque a perda de função se acelerou em algum momento e não foi possível transplantar antes, ou porque foi necessário esse tempo para atingir um peso no qual o transplante fosse uma alternativa viável e adequada. Então, a criança com menos de 10 quilos, aqui no Brasil, ainda é muito difícil de transplantar. E a criança entre 10 e 15 quilos, a maioria dos centros só vai transplantar se não tiver jeito de dialisar, né? Não tiver outra forma, porque o ideal, os resultados que a gente tem no Brasil hoje ainda são melhores das crianças com mais de 15 quilos. Beleza. Mari, a gente falou um pouco das doenças mais benignas, mais frequentes, de outras menos frequentes, graves, não graves, TRS, e agora eu queria fechar esse nosso bate-papo, que nós estamos caminhando para o final, com aquilo que é a cara da nefroclínicas, que é prevenção. Andando na linha, no sentido oposto ao que a boa parte da medicina faz, que é essa coisa que bate muito doença, a gente vem batendo muito em prevenção. E você foi uma que me contou isso, e é uma coisa até natural de se entender. A prevenção da doença renal do adulto começaria na infância. É isso mesmo? E se sim, como fazer? Neto, isso é uma afirmação que cada vez tem sido levantada mais dentro da pediatria, não só dentro do contexto da nefrologia, como de várias doenças da vida adulta, e porque cada vez mais a gente tem visto que eventos e coisas que aconteceram desde a formação até aí no período neonatal influem muito na evolução das crianças e às vezes no desenvolvimento de doenças. Uma coisa, por exemplo, em doença renal que é muito importante e que tem sido muito estudado, que a gente ainda não sabe a magnitude do efeito específico, é o impacto da prematuridade, né? Cada dia mais a gente tem crianças que são, né, que foram bebês de 27, 28, 25 semanas, então bebês de 500 gramas já sobrevivem. E esse é um grupo, então, que é um grupo que tem sido muito estudado. O que a gente vai fazer nesse grupo que é cada vez maior de sobreviventes, né? Para prevenir doenças da vida adulta. Então, esse é um grupo que a gente tem que ter um olhar super, super carinhoso e cuidadoso, porque a gente não sabe ainda qual que é a repercussão da prematuridade, do tempo prolongado de internação em terapia intensiva que esses bebês têm, com o uso de drogas nefrotóxicas, assim, a rodo. Então, eu tenho paciente no consultório que já é doente renal crônico, com 3, 4 anos de idade, e que tudo começou por causa de uma prematuridade, uso de droga nefrotóxica, que é muito comum em unidade neonatal. Então, aminoglicosídeo, vancomicina, eles já vêm com isso. Então, essa é uma população que a prevenção ela é já uma coisa que tem sido muito estudada, que a gente tem que pensar, principalmente aí para o pediatra. E para as outras crianças, principalmente para as crianças que têm algum acometimento, algum problema renal, e mesmo naquelas que são saudáveis, eu acho que a prevenção parte muito da criação e de naturalizar o estilo de vida mesmo, né? Que eu acho que isso, se a gente começar
desde criança, a diminuir o consumo de industrializado, ter uma alimentação mais saudável, com menos produtos hiperprocessados, a introdução da atividade física, quando a gente consegue introduzir atividade física desde a infância, isso já naturaliza e a chance de virar um adulto que vai já ter isso na rotina é maior. E eu acho que essa questão de adquirir hábitos, quando a gente consegue colocar isso desde a infância, a gente está promovendo saúde na vida adulta e levando a um idoso mais saudável e melhorando longevidade com qualidade de vida. Show de bola. E aqui vai o meu recado para os pais, porque o que o arrasta é o exemplo. Então não adianta querer que seu filho coma bem, durma no horário, faça atividade física, se você não faz nada disso. Então, eu vejo muitos pais que estão desse tamanho e ficam, porque meu filho não faz nada. Seu filho não compra donuts, seu filho não compra chips, seu filho olha para você e te acha o herói dele. Então, se você quer realmente, você ama seu filho e quer que ele seja um adulto saudável, dê o exemplo. Até porque a sua longevidade faz muita diferença para ele. Então, aqui é a minha cutucada aí nos pais. Mari, muitíssimo obrigado. Eu sei o tanto que é difícil ter dois baixinhos do lado, tocando terror, parecendo dois gremlins, mas você mandou bem demais, sempre carismática, esse sorriso seu é algo cativante. Obrigado pelo tempo, pelo carinho, por estar conosco lá na Nefroclínicas, e eu queria que você desse sua mensagem final. Olha, eu que agradeço. Para mim tem sido um grande prazer trabalhar na Nefroclínicas. Eu acho que é um projeto, né, seu, do Fernando, que acabou se tornando o projeto de todos nós que estamos lá. Eu acho que é muito envolvente o ambiente e a forma de trabalhar. Acho que é um lugar que vai todo mundo muito feliz trabalhar e que é uma honra para mim fazer parte da equipe. E eu acho que como mensagem final, estou até pensando, não sei, eu acho que a gente tem que cuidar das nossas crianças elas são a preciosidade maior que a gente tem, então a gente tá sempre atento às alterações, estimular que elas sejam cada vez mais saudáveis e garantir que elas sejam crianças felizes para poder ter saúde também. Show de bola, Mari. Muito obrigado. Galera, obrigado aí. Essa nossa live aqui vai para o IGTV da Nefroclínicas, também vai para o nosso canal do YouTube. Se você ainda não assinou o canal do YouTube, já tem uma série de entrevistas lá que eu fiz com várias personalidades aqui da área nefrológica, tanto pessoas que trabalham conosco na Nefroclínicas, com gente que trabalha fora e que a gente admira. Se vocês tiverem dicas de pessoas ou temas que vocês querem que nós debatamos aqui, basta colocar que vai ser um prazer. Valeu demais e até a próxima. Ok? Para quem quiser, nós temos lá na Nefroclínicas, não só para os adultos, que a gente vem batendo muito, mas uma linha de cuidado para o doente renal crônico, onde, no caso, a nefropediatra passa e dá seu pitaco junto com a nutricionista, com a enfermagem, com o serviço social, com a psicologia. Então, basta entrar em contato conosco lá. É um trabalho que visa realmente a prevenção. A gente quer que essa longevidade renal venha junto com essa felicidade que a Mari destacou. Certo? Um abraço. Obrigado aí para vocês. Beijo, tchau, Mari. tchau. Boa noite.